Olá pessoal, sejam bem-vindos à Vida, Universo e tudo mais. Eu sou Rafael Buarque Montenegro e eu prometo que eu vou tentar manter a calma nesse vídeo, embora eu não sei se eu vou conseguir. Isso porque por mais que a gente se esforce, tá difícil. Porque a gente tá em 2017 falando de umas coisas que, olha, não dá pra acreditar. Censura em 2017, pressão popular para fechar uma exposição que tem como tema a diversidade. E eles conseguiram. Os grupos apartidários bradaram selvagemente na internet e o Santander acabou cedendo à pressão e fechando a exposição lá em Porto Alegre. Pois é, tudo isso em 2017. Parece um pesadelo e eu fico imaginando quando que eu vou acordar, mas infelizmente é a realidade. Roda a vinheta. Se você não sabe o que eu estou falando, eu vou tentar contextualizar aqui rapidinho para vocês. Eu também não estava sabendo dessa treta, eu não tinha visto, eu estava meio off de notícias assim nesse final de semana. E hoje, quando eu comecei a ler mais a fundo e ver mais a fundo as publicações nas redes sociais, eu comecei a ver que tinha muita gente falando sobre esse caso, dessa exposição lá em Porto Alegre, que tinha sido fechada pelo realizador por conta de uma pressão, principalmente do grupo MBL, que é o Movimento Brasil Livre. E eu fiquei sabendo disso hoje. Então, indo direto ao ponto, estava rolando em Porto Alegre a Queer Museum, Cartografias da Diversidade na Arte Brasileira. E aqui o próprio nome da exposição já diz qual era o seu propósito, estimular a diversidade na arte brasileira. Porque o termo queer, Q-U-E-E-R, é um termo vindo do inglês e usado para identificar pessoas que não se identificam com a heterossexualidade padrão e com o binarismo de gênero. Então dentro desse grupo estão os gays, lésbicas, bissexuais e também transexuais. E era uma exposição sobre diversidade de pessoas, diversidade de pensamentos, de vidas, de sexualidades, de expressões artísticas, como deve existir em toda sociedade saudável. Até aí tudo normal. Acontece que a exposição foi descoberta pelo MBL, o Movimento Brasil Livre, que surgiu aí na esteira das manifestações de junho lá de 2013 e se vendeu como um movimento popular apartidário, feito principalmente por jovens que estavam cansados da roubalheira, da corrupção. Só que, como já foi provado, de apartidário e de honesto, o MBL não tinha absolutamente nada. Porque não demorou muito para se descobrir que suas ações eram financiadas, olha só, por partidos políticos. Esse mesmo grupinho aí do MBL foi aquele grupinho que, como eu mostrei na foto, tirou foto aqui ó, com esse garotão e que dizia somos milhões de cunhas. E embarcou na onda aí do ex-presidente da Câmara, que hoje está preso, na viagem lá para aprovar o impeachment da presidente Dilma. E esse mesmo grupo, o MBL, que se dizia apartidário, também engrenou aí seus candidatos nas eleições municipais, colocando eles na eleição e eles fazendo com que eles fossem eleitos, fazendo a campanha para que eles fossem eleitos, vereadores e tal, na esteira ali desses partidos, os mesmos que tinham apoiado eles financeiramente, dado suporte financeiro durante as manifestações, durante a campanha pelo impeachment e etc. aí. Só que o MBL não parou por aí, então bastou para ele eleger esses candidatos, não bastou para ele tirar foto com Eduardo Cunha. Eles passaram a agir como uma milícia de extrema direita, e acho que o M de MBL não é movimento, mas sim milícia, porque eles começaram a fazer patrulhamento ideológico nas escolas, sob a máscara de um projeto estapafúrdio, que é o tal do Escola Sem Partido, e eles atacaram também as ocupações estudantis que estavam acontecendo por todo o Brasil, além de disseminar toneladas de informação falsa na internet. Sério, se você entra na página bosta desse grupo, o tanto de mentira e de dados alterados que você encontra é absurdo. E é óbvio que eu não quero que você simplesmente acredite aqui no que eu estou falando, porque olha só, eu não sou o MBL. Então eu vou deixar na descrição todos os links para o que eu estou falando aqui. Tanto para a questão do financiamento que eles receberam dos partidos, de como eles de apartidário não tem nada, de toda a campanha que eles fizeram para boicotar
as ocupações estudantis, do lance deles no patrulhamento ideológico fascista nas escolas, com a coisinha da escola sem partido. Enfim, vai estar tudo linkado aqui na descrição do vídeo. E os links que eu vou deixar não são os links, sei lá, do Brasil 247 ou do Diário de Centro de Mundo e dos outros sites esquerdistas não, porque eu também nem leio essas bostas. Eu vou deixar linkado o site de jornais e revistas, certo? Como o Estadão, a Veja, a Folha, o Zero Hora, o Globo, enfim, jornalismo mainstream, não é jornalismo da esquerda não, é jornalismo mainstream, mostrando que o MBL fala muito, mas na hora de fazer ele acaba sendo como tudo que eles criticam. Então eles decidiram que estava na hora de protestar contra essa exposição. Protestar contra o que eles julgaram pedofilia, zoofilia, putaria e sacanagem. Atacaram a Queer Museum, a exposição lá em Porto Alegre, fizeram uma campanha massiva na internet para que as pessoas que acompanham eles vissem o absurdo que era aquela exposição e boicotassem e cancelassem suas contas no Santander. A exposição estava sendo realizada pelo Santander Cultural, que é um braço do Banco Santander lá no Rio Grande do Sul. Eles devem ter isso em vários estados do Brasil. E eles pressionaram e disseram barbaridades e que era um absurdo aquele tipo de coisa, que atacava os valores e tal e não sei o que, e fizeram tanta pressão que o banco acabou cedendo. E o pior, eles chegaram a agredir verbalmente as pessoas que estavam na exposição e pelo menos uma agência do banco foi pichada. Então não era esse mesmo grupo que criticava lá os black blocs que quebravam as coisas? Então tipo, pode quebrar banco se o banco for de esquerda. É sério? E novamente, todas as fontes porque eu tô falando aqui vão estar na descrição. Eu não tinha visto as imagens, certo? No final de semana, não estava sabendo nem que a exposição existia. Então, obviamente, quando eu comecei a ver todos os comentários a respeito, eu fui procurar para saber o que danado demais tinha nessa exposição que era tão ofensivo que precisava ser fechado. E eu fui ver algumas dos trabalhos que estão expostos lá, que estavam expostos lá, que geraram todo o ódio, todo o rage, toda a revolta no pessoal do MBL. E bom, eu vou ser sincero, porque eu não vim aqui, eu vim aqui para me expor a minha revolta contra o absurdo que é a censura. Não defender A nem B. Eu vou ser sincero, eu particularmente eu não gosto desse tipo de arte, assim como eu não gosto de arte contemporânea. Eu não acho que, sei lá, uma privada colocada no meio ou uma pedra, enfim, qualquer coisa que eles fazem nesses museus de arte contemporânea, eu não acho que isso tenha mais valor ou, sei lá, seja considerado arte enquanto outros trabalhos não sejam, enfim. Eu não gosto, eu tenho os meus argumentos para criticar a arte contemporânea, eu acho que ela é super valorizada, enfim, mas isso não é o ponto da discussão desse vídeo. O ponto é que mesmo que eu tenha os meus argumentos para não gostar de arte contemporânea e para não gostar de algumas das coisas que estão expostas nessa exposição, não faz o meu estilo artístico, eu não vou simplesmente dizer para o cara, pare de expor, pare de produzir esse tipo de arte porque eu não gosto. Eu vou simplesmente não ir assistir a essa exposição. É simples. Por exemplo, eu não gosto de Transformers, os filmes lá do Michael Bay. O único que eu gostei foi o primeiro. Depois, pra mim, degringola e vira uma bosta. Eu simplesmente não vou ao cinema dar o meu dinheiro pro Michael Bay, cara. É simples. Era pra ser tipo racional. Se você não gosta de algo, você não vai pagar o seu dinheiro pra ir lá assistir. Se você não gosta da exposição, se você acha que ela é ofensiva, cara, fica em casa. Não tem por que você ir ver uma coisa que você não gosta, que você acha ofensivo. Já imaginou se todo mundo que não gosta de algo fosse boicotar e fazer campanha para que aquilo deixasse de ser feito? A que ponto, em que lugar nós íamos parar? Onde a gente ia chegar? Não ia existir mais nada, não ia existir mais sociedade, porque sempre ia ter algo que as pessoas não iam gostar. Tanto em você, tanto em mim, quanto em você, enfim, todos nós. Não faz o menor sentido esse tipo de coisa acontecer em 2017. As exposições das coisas que eu não gosto, os filmes que eu não gosto, de gêneros que eu não gosto, eles precisam existir. Eles precisam existir porque precisa haver pluralidade de discurso, pluralidade de opiniões, pluralidade de visões de mundo. É simplesmente por isso que eles precisam existir. Então a arte do Queer Museum, ela precisa existir, ela precisa ser exposta. Independente se vai ofender A ou B, a arte contemporânea, a privada lá, ou o que quer que seja, ela precisa existir, mesmo que eu ou você ou quem quer que seja não goste. As expressões artísticas, elas precisam existir porque precisa haver
pluralidade de discursos. Então, sabe as sátiras do Charlie Hebdo? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse tipo de coisa. Ele precisa existir porque precisa haver pluralidade de ideias, de discursos. Então, o humor ateu extremamente ácido do Team Meeting, ele precisa existir, assim como o discurso babaca do Danilo Gentili, ele também precisa existir. Eu não quero simplesmente que o Danilo Gentili não possa mais apresentar o programa dele no SBT. Não, ele pode continuar falando as besteiras dele lá, porque é o pressuposto básico. Se eu não gostar, eu tenho todo o direito de procurar os meios legais para que ele se retrate ou para que ele seja punido pelo que ele falou. Mas se ele for punido pelo que ele falou, se ele tomar uma multa, se ele tiver que pagar uma multa e na outra semana ele quiser falar de novo, ele tem que poder. Não faz o menor sentido você calar a boca das pessoas, porque quando você começa a calar a boca das pessoas, não interessa se é o tiozinho lá do táxi que tá falando as besteiras que ele tá falando, ou se é, sei lá, o Danilo Gentili, ou a Raquel Sherazade, ou o Donald Trump. Quando você começa a calar a boca das pessoas, você abre margem para calar a boca de todo mundo. E você abre margem para que o fascismo se instaure, você abre margem, discursos totalitários se instalem. E isso não é bom, independente do lado que venha. Então, do mesmo jeito que eu acho uma bosta o discurso das pessoas na esquerda que defendem Coreia do Norte, que defendem Venezuela e o chavismo lá, enfim, é uma bosta, eu acho uma bosta o discurso do Danilo Gentili, mas eles precisam existir. Precisa haver pluralidade de opiniões, de discursos, de vozes, de falas, porque é isso que faz uma sociedade avançar. A pluralidade de discursos, as diversas opções de debate, as diversas opções de pontos de vista, para que as pessoas possam entender, e aí entra o papel da educação no Estado. As pessoas precisam ter a capacidade de decodificar esses discursos e de entendê-los, para que elas possam fazer suas escolhas. Então, isso é através da educação, não é calando a boca de ninguém. E no fim das contas era justamente sobre essa diversidade, essa pluralidade de ideias que a exposição tratava. Era uma exposição sobre diversidade na arte brasileira. Só que era uma exposição que fugia da heteronormatividade branca cristã que impera aqui no Brasil, era uma exposição que fugia dos padrões e com isso, óbvio, os arautos da moral e do bom costume, eles não podem aceitar esse tipo de coisa, porque está destruindo os nossos jovens e por isso eu tenho que calar a boca de quem está falando isso. Eles podem, óbvio, zombar de negros, homossexuais, pessoas de religiões de matriz africana, pobres, transexuais, enfim, eles podem zombar, ridicularizar, fazer suas piadas em rede nacional, inclusive, e tudo bem. Mas ninguém pode atacar a sua moral branca hétero-cristã, porque aí não. Agora, engraçado é que a maioria desse pessoal que ficou esculhambando e fazendo campanha para fechar essa exposição é o mesmo pessoal que estava algumas semanas atrás defendendo lá o direito dos neonazistas de se manifestarem, de irem para a rua e dizer as barbaridades que eles estavam dizendo. E foram as mesmas pessoas que criticaram os grupos antifascismo que foram lá combater o discurso neonazista. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu fiz um vídeo falando sobre o caso absurdo de Charlottesville. Eu vou deixar linkado aqui na descrição e também no cardzinho aqui, onde eu me manifestei, onde eu disse que você não muda discursos de ódio com ódio. Querendo ou não, você não muda. Você tranca mais a pessoa naquela sua visão. E eu continuo acreditando nisso. Você muda a opinião das pessoas através de argumentação. Tornar o seu argumento visível e maior para todas as pessoas. Pode parecer difícil, pode parecer utópico demais acreditar nisso, mas bom, eu não posso fazer nada, é a verdade. Quando você impõe o seu argumento, não interessa se ele está certo. Não interessa se ele está certo. Quando você impõe o seu argumento, você perde toda a sua razão. Porque um argumento imposto, ele não é bem aceito, não funciona. Essa galera que estava lá defendendo o direito daquele pessoal de falar as baboseiras que eles estavam falando lá nos Estados Unidos, é a mesma galera que agora quer calar a boca de uma exposição sobre diversidade. Porque estava ofendendo a moral branca hétero-cristã que existe aqui no Brasil. Não dá para entender. Então, se fosse uma exposição sobre o nazismo, podia. Acho que na visão deles é por aí que vai. Mas é basicamente dessa forma que os fascistas se portam. Liberdade para mim,
para os meus, para os que pensam como eu, mas para os que pensam diferente, censura, ridicularização, agressões até, inclusive, tanto virtuais quanto físicas. E quem se põe fora dessas regras, desses padrões que eu tenho, ele deve ser excluído, deve ser execrado completamente. É assim que os fascistas se portam. E bom, eu acho que já ficou bem claro para a humanidade que quando a coisa vai por esse lado, dá merda. A gente tem N exemplos para mostrar. Hoje, inclusive, basta ver os governos radicais islâmicos, basta ver a Coreia do Norte, a Venezuela. A gente tem os exemplos, basta ver o que aconteceu na Alemanha, enfim. A gente não precisava estar falando disso, gente. Esse é o ponto. É o tipo de coisa que não era para estar sendo debatido em 2017. Gente do céu. A gente está em 2017, não é em 1957, não. 2017. A gente era para estar, sei lá, curando câncer, a AIDS, levando o homem para outros planetas, sabe? Resolvendo, acabando com a fome no mundo. Mas não, a gente tá falando de nazismo, fascismo e censurando exposição. Não dá. Vamos lá, o MBL lá insistiu no assunto da censura, de que era um absurdo, ganhou o apoio do prefeito de Porto Alegre, que é do PSDB, e que foi eleito com o apoio do MBL, olha só, partidário, não sei o que lá, ganhou o apoio dele. A pressão foi tanta que o Santander foi e arregou, porque eu nunca vi, sério, cara, gente, não dá. Deixava essa exposição lá aberta. Não interessa se fosse ter protesto todo dia, não faz sentido você fechar. Olha, Santander, que vergonha de você, hein? Se eu tivesse conta, eu ia fechar a minha agora, porque era algo que valeria a pena fechar uma conta por causa... Como é que vocês fazem isso, cara? Era hora de se manter firme. Não dá pra entender. A exposição contava com obras de Portinari, Adriana Varejão, Lígia Clark e Alfredo Volpi. Gente, a arte tem em si própria o fogo da revolução, o fogo do rompimento com os padrões pré-estabelecidos. Óbvio, a arte pode e muitas vezes deve até gerar reflexão na sociedade, gerar atitudes na sociedade, mas se ela não faz isso, foda-se, tudo bem também. O propósito da arte não é esse. O propósito primordial da arte é passar a visão do artista sobre o mundo. Toda e qualquer arte vai gerar em maior ou menor grau algum tipo de revolta. Toda, não tem pra onde correr. Sempre vai ter aqueles haters que vão dizer que isso é ofensivo, que isso não presta, que não sei o que. Sempre vai ter, não adianta. Não há unanimidade no meio da arte em nada, na verdade, nessa vida. E é aquela coisa que eu já falei aqui, pô, se você não gosta, não vai ver. Não compra o livro, não vê o filme, não investe o seu dinheiro e o seu tempo em algo que você não gosta, em algo que você acha que é ofensivo. E você tem todo o direito de entrar no seu Facebook e esculhambar dizendo que não presta, dizendo que é uma putaria, que é uma sacanagem, que é isso e que é aquilo. Você tem todo o direito de falar. Você tem o direito, inclusive, de se expressar em grupos como o MBL. Querendo ou não, eles têm o direito de fazer essas bostas que eles fazem. Por quê? Bom, agora o que eles não têm o direito é de vencer isso. Não há sentido no Santander ceder essa pressão e não há sentido na justiça não dizer para, acabou, a ditadura acabou. Não existe mais aquele conselho lá que ficava o censor, certo? Que ia ter uma peça no teatro e que o censor ia lá, ia ver se o texto da peça estava ok, se podia liberar ou não, que o livro tinha que passar. Não existe mais isso, gente. Acabou. Acabou. Então, não era para esse tipo de coisa acontecer. Para piorar, o MBL foi e soltou a seguinte pérola. Um dos coordenadores lá justificou a sua atuação, né, a sua ação de lutar contra essa exposição, dizendo assim: não entendo que isso seja arte. Sério. Foi esse o argumento. Tá linkado na descrição aí. Foi esse o argumento do MBL. Não entendo que isso seja arte. Vocês são ligados que foi esse o mesmo argumento que Hitler usou para queimar livros e obras de artistas judeus e depois usou esse próprio argumento para queimar pessoas, né? Ele era o mesmo argumento. Não entendo que sejam pessoas e que tenham o mesmo valor que nós alemães. É o mesmíssimo argumento, a mesma coisa cagada e cuspida. E um outro dos coordenadores desse movimento também disse que o curador da exposição ele devia ser preso. Como assim?
Sério, gente, não tá difícil. Não tem o que falar, cara. É absurdo demais de todas as formas possíveis e imagináveis. A gente tá debatendo esse tipo de coisa. Não, se o MBL estivesse fazendo uma campanha de boicote apenas, era normal, eles fazem essa merda o tempo todo. O problema é eles terem conseguido. Esse é o problema, é isso que não faz o menor sentido, certo? Porque você esperar que o MBL faça isso é normal. Sei lá, o que é que você espera de pombo? Que ele cague na sua cabeça. Então você esperar isso do MBL, beleza. Mas eles terem conseguido é que não dá pra entender que isso esteja acontecendo em 2017. E é assim que começa, certo? Sabe lá a cena de Star Wars, quando a princesa Amidala, ela tá lá no Senado e aplaudem lá e ela diz, assim que morre a democracia. É assim que começa, certo? Fechando exposições. E aí depois vão querer, censurar os livros. E aí depois, quando você vê, estão queimando pessoas. Porque inevitavelmente, esse é o caminho de quem tenta censurar e de quem tem pensamentos radicais e fascistas e quem segue pela linha dos extremismos, de não concordo lá com o que você diz, ou com o que você considera arte, ou com o que você acha legal, eu vou calar a sua boca, você não vai mais poder achar isso legal, você não vai mais poder fazer isso. Então, olha só, não leva a um bom lugar, não. Basta olhar nos livros de história. E uma das coisas interessantes de se notar é o falso moralismo do pessoal do MBL. Porque um de seus fundadores, como bem lembrou o crítico de cinema Pablo Villasen no Facebook, um dos seus fundadores, o Pedro Ferreira, também é cantor de uma banda chamada Bonde do Rolé. E aí você já tira. Isso aqui eu não entendo como arte, mas essa banda ela inclui em seu repertório essa pérola. Eu vou dizer porque isso aqui tem que ser mostrado. O link para a música vai estar também na descrição do vídeo. Do piu-piu do meu priminho, eu puxava a pelezinha. Desde os 3 aninhos, eu mostrava a calcinha. Se nasci pra ser devassa pode crer. Põe a jeba na minha frente que eu te mostro o que é fuder. Vem o puta pobre e R$60 a chupeta da Sandrinha. Nego crescia o olho quando via a periquita. Batia na minha cara e mostrava a salsicha. Põe o dedo no meu cu pra ver se tem oxiuro. Olha, subia e toma sol, o nego lotava a laje e o muro. Desde os 3 aninhos eu mostrava a calcinha. Diz a letra dessa música da banda de um dos fundadores do MBL. E a exposição lá é que é pedofilia e atacar a moral e os bons costumes e é ofensiva. Ok. É tipo, sei lá, não dá, cara. Não dá. Não sei nem porque eu tô fazendo esse vídeo. É irônico e triste que a exposição que o MBL conseguiu fechar seja justamente sobre diversidade. Quando a gente pensa que tá avançando, parece aquele jogo que você anda 3 casas pra frente, você cai numa casa e tem que voltar 200 pra trás. Parece o mundo. A gente pensa, eita, olha, tá avançando. E aí volta 200 casas, sei lá, pra Idade Média. Nada mais é apropriado pra ilustrar a atitude fascista desse grupinho que, se não concorda com alguma coisa, usa dessas táticas fascistas pra calar a boca das pessoas que não pensam como ele. E depois dizem que é a esquerda que faz doutrinação e que censura e que vivia numa ditadura comunista na época do PT. Tá difícil! Tá difícil. Enfim, pra terminar, olha, é inadmissível que esse tipo de censura ocorra em 2017. Vozes dissonantes, elas precisam existir, pluralidade de discurso precisa existir, diferentes falas, diferentes vozes, diferentes visões de mundo, tudo isso precisa existir. Uma sociedade saudável, ela se constrói na base do diálogo, na base da interação entre os seus membros, na base da troca de conteúdo. E se você tem só uma opinião vigente, você não tem uma sociedade plural e democrática. Você tem uma ditadura que predomina aquela opinião. E sobretudo, se essa opinião que predomina, ela massacra, ela escraviza, ela violenta as opiniões que não predominam, isso é claramente uma ditadura, isso é claramente um absurdo, que é o que a gente tem basicamente no Brasil quando diz respeito à população negra, quando diz respeito à população pobre, quando diz respeito à população das minorias, como os LGBTs. Enfim, é o que a gente tem.
É uma ditadura da maioria que não apenas predomina como discurso, mas que oprime e escraviza e maltrata aqueles que não concordam. E isso é um absurdo existir em 2017. Então a gente deve lutar a todo instante pelo direito da diversidade de opiniões, pelo direito da exposição de opiniões, pelo direito a falar, a expor e a produzir o que se quiser. Inclusive os discursos sem sentido do MBL. Eles precisam existir numa sociedade democrática, mas a nossa voz tem que ser mais forte, tem que ser mais alta, tem que ser maior. A gente tem que mostrar para essas pessoas, seja nas ruas, seja nas redes sociais, seja onde for, que nós não aceitamos mais esse tipo de coisa, que o mundo mudou e que eles têm que se adaptar, cara. Para de querer voltar 100 anos no tempo. O mundo mudou, o mundo evoluiu. Eu fico tentando ver, sabe, essas coisas, essa onda de conservadorismo como os últimos respiros, a morte de uma sociedade antiga e ultrapassada que está tentando dar aquele último suspiro, mas que bom, ela já está fadada ao fracasso. E eu espero que seja isso mesmo, por mais negro que possa parecer agora, que o futuro possa ser brilhante. Embora tem horas que é difícil de acreditar, mas a gente segue acreditando. É isso, pessoal, esse foi aqui o recado. Então se manifeste e lute contra isso, porque não faz o menor sentido. Proteste contra o Santander, deixe seu repúdio, porque não faz sentido fechar essa exposição. Então, sei lá, faça o que estiver a seu alcance. Compartilhe esse vídeo com a galera, os links estão todos na descrição, certo? Se você curtiu, deixa o seu like, compartilha no Facebook, Twitter, enfim, em todos os lugares possíveis, e vamos fazer barulho, porque eles estão sendo muito mais barulhentos, eles estão falando muito mais alto e estão conseguindo as coisas, então vamos falar mais alto também. Vamos fazer barulho. É isso aí. Até logo, obrigado pelos peixes e tchau!